Você está tomando café da manhã na cozinha e acena para os passageiros de um avião que passa na sua janela. Ah, mais um. Seu andar é o 739º do Exceed 4000, uma cidade inteira dentro de um enorme arranha-céu. Não parece algo real agora, mas um dia pode se tornar. Vejamos o que é preciso para fazer isso acontecer. Mas primeiro, vamos dar uma passada pela lista das construções que já foram as mais altas do planeta. A Grande Pirâmide de Gizé, originalmente com 146 metros, foi a estrutura mais alta já feita por humanos por mais de 3.800 anos. A Catedral de Lincoln levou esse título apenas em 1311, ganhando por apenas 1 metro. Então, o Washington Monument se tornou o novo campeão. Como as pessoas começaram a usar cada vez mais aço, a Torre Eiffel se tornou a construção mais alta do mundo. Em seguida veio o Empire State Building. Ele não manteve o título por muito tempo, com cada vez mais arranha-céus construídos em todo o mundo. Vamos avançar daqui para o atual recordista, o Burj Khalifa. Com 163 andares, ele é 2 vezes mais alto que o Empire State Building e tem cerca de 3 vezes a altura da Torre Eiffel. Em um dia claro, dá para vê-lo a uma distância de 96 quilômetros. Leva 1 minuto para um elevador de alta velocidade ir do térreo até o andar 124, onde fica um dos decks de observação. Demorou 6 anos para concluir essa beleza que se tornou um dos símbolos de Dubai. Falando em sua localização, se você já tentou construir algo na areia, sabe como é difícil tornar a edificação estável. Os engenheiros tiveram que fazer 192 perfurações sob a fundação de concreto de 110 mil toneladas dessa construção gigantesca. Também trouxeram milhões de toneladas de areia da Austrália. Sim, veio areia extra para o deserto, pois a do local fica pastosa quase como neve em tempestades de poeira sem fim. A trazida da terra dos cangurus é menos lisa e se tornou uma base perfeita para o projeto. Devido ao atrito entre o concreto e o solo, essas estacas não se movem e a fundação permanece sólida. O mesmo arquiteto projetou outro edifício que deveria se tornar o novo detentor do recorde. A Torre de Jeddah, na Arábia Saudita, será quase 183 metros mais alta que o Burj Khalifa. Uma vez concluída, a construção de 80 mil toneladas de aço abrigará o observatório mais alto do mundo. A Torre de Jeddah terá 59 elevadores, alguns deles com 2 andares. O terço inferior do arranha-céu é destinado a escritórios. Os andares seguintes abrigarão um hotel de luxo, e os demais 167 serão reservados para apartamentos. A silhueta estreita do edifício deve ajudá-lo a resistir aos ventos e à gravidade. A base será definitivamente extra larga para deixar toda a construção estável. Até agora, apenas 1/3 do edifício foi concluído, e a obra foi interrompida por um período de tempo desconhecido. As razões para essa decisão não têm a ver com geologia ou clima. Os seres humanos aprenderam a lidar com todos os tipos de solos e condições. Por exemplo, se quisermos construir nosso futuro arranha-céu em uma zona sismicamente ativa, precisaremos fazê-lo flexível. As estacas podem suportar o peso do edifício, mas a base de concreto ficaria sobre enormes molas. Durante um terremoto, o chão vai tremer e se mover de um lado para o outro, mas as molas irão amortecer e compensar o movimento, e o prédio vai ficar no lugar. O vento é outro problema para os arranha-céus. Quanto mais alto, mais são afetados. É por isso que a maioria deles é feita para poder balançar ou tem buracos para permitir a passagem do vento em vez de bater contra a superfície do edifício. Então, em teoria, se tiver os materiais certos e grana suficiente, é possível construir da altura que quiser. Tudo o que é preciso é expandir a base para tornar sua edificação estável. Como nosso planeta tem formato esférico, em algum momento você teria que parar, mas mesmo uma base desse tamanho seria suficiente para segurar um arranha-céu mais alto que o próprio Monte Everest. O edifício Exceed 4000 ficaria no meio dessa competição, na altura de 45% do pico mais alto do mundo. O Monte Fuji se tornou a inspiração para esse projeto, que pode ser construído no Porto de Tóquio. Será uma cidade independente em um prédio, alimentada principalmente por energia solar. Ela poderá se tornar o lar de até 1 milhão de pessoas. Elas nem sairão de sua enorme morada, pois também haverá escritórios no local. Os engenheiros precisarão resolver vários problemas para tornar todo o projeto possível. Como o prédio terá 800 andares, haverá uma enorme diferença na pressão do ar entre os níveis superior e inferior. Eles terão que encontrar uma maneira de nivelá-lo para que os moradores se sintam confortáveis e saudáveis.
Então imagine a quantidade de cabos de força para permitir o funcionamento de todos os aparelhos e mecanismos. Eles planejam substituí-los por geradores de energia renovável. A base do edifício terá que ter cerca de 6 km de diâmetro para suportar seu enorme peso. Isso é o mesmo tamanho que a base de alguma montanha gigantesca. A abertura na parte superior permitirá que um pouco de ar e luz natural fluam para dentro e alivie a carga nas fundações. O Exceed 4000 detém atualmente o título de maior edifício que já foi totalmente projetado, mas não está na lista dos que serão concluídos em um futuro próximo. Os engenheiros não descartam que, com novos materiais e inovações de design, isso seja tecnicamente possível, mas custaria muito dinheiro. Outro projeto ambicioso, que até agora é apenas um conceito, é um arranha-céu de 20 km. São 24 Burj Khalifas colocados um em cima do outro. O autor de ficção científica Neil Stephenson, que desenvolveu o projeto, sugeriu usar esse arranha-céu como base para lançamento de foguetes. O escritor estudou física antes de começar na ficção científica, então o projeto pode ser realista com um adequado aço de alta qualidade. Stephenson afirmou que seria a maneira mais barata de lançar foguetes ao espaço. Os engenheiros também teriam que cuidar dos ventos que ficam muito intensos em uma altura como essa. Falando em viagens espaciais, talvez nem precisemos de foguetes para subir lá em um futuro não muito distante. Um elevador espacial poderia levar os humanos a uma altitude de 36 mil quilômetros da superfície da Terra. A ideia tem, na verdade, quase 150 anos. Tanto a NASA quanto pesquisadores de diferentes países concordam que agora estamos bem próximos de sua realização e algumas construtoras afirmam que podem executá-lo até 2045. O primeiro grande passo rumo a esse objetivo é testar como algo assim agiria no espaço. Será um experimento único, e uma miniatura usada nele servirá de protótipo do futuro grande projeto. Os cientistas estão tentando encontrar um material certo para substituir o cabo normal. Ele precisaria se estender por dezenas de milhares de quilômetros, e seria muito pesado para a construção futura. Parece que um material ultra forte conhecido como grafeno daria conta. Testar e construir o elevador adequado ao espaço e um cabo forte o suficiente para segurá-lo é um lado da história. Outro problema são os detritos espaciais, aqueles pedaços de foguetes e espaçonaves orbitando a Terra que podem danificar a construção se colidirem com ela. Mas como muitas mentes brilhantes estão trabalhando para resolver esse problema, podemos nos manter otimistas e esperar o primeiro lançamento daqui a alguns anos. Isso abrirá toda uma nova era de exploração espacial, pois subir lá se tornará uma questão apenas de apertar um botão. Uhul!